Estamos de volta aqui trazendo a mensagem, a palavra de Deus para a nossa edificação, para a nossa vida, para o nosso viver, porque a palavra de Deus nos traz poder que vem do próprio trono de Deus para edificar nossa alma, nosso espírito. E o tema que eu queria trazer para os irmãos hoje é um tema que tem afligido as atuais gerações. Fala sobre apatia e imobilidade, né? E eu convido vocês a abrirem no livro de Gênesis, lá no capítulo 42, na passagem onde os irmãos de José vão se encontrar com José, mas eu vou ler apenas 2 versos, que é a frase dita pelo pai Jacó para os seus 10 filhos. Vamos lá? 42, verso 1, 2. Fala assim: E quando Jacó soube que no Egito havia trigo, disse a seus filhos: Por que vocês estão olhando aí um para os outros? Disse ainda: Ouvi dizer que há trigo no Egito. Desçam até lá e comprem trigo para nós, para que possamos continuar vivos e não morramos de fome. Olha só, irmãos. Um dos sentimentos mais danosos para a vida espiritual, a Bíblia condena, a Bíblia bate muito nesse aspecto, é a apatia. É a gente se ficar numa situação de imobilidade, não agir, não tomar atitudes, né? Nós vemos isso na vida de Davi, quando ele comete aquele adultério com Betseba e manda matar o seu general, o esposo de Betseba, o seu general mais fiel, Urias. Isso gerou uma marca de culpa em Davi que vai se refletir na educação dos seus filhos depois. Seus filhos vão se rebelar contra ele. Ele não corrige a atitude de seus filhos, trazendo morte na família, trazendo dor, uma situação de apatia, de paralisia. E nós vemos isso também na vida do profeta Elias, um homem tremendamente usado por Deus, né? E quando recebe a ordem para fugir de que a rainha Jezabel iria matá-lo, ele se esconde numa caverna, numa crise de depressão. E não queria sair dali, queria morrer ali dentro. Deus teve que tratar com o coração de Elias para que ele voltasse a cumprir o propósito dele. A apatia, a imobilidade, ela faz a vida ficar sem graça. A vida não avança. Ela pode vir por diversas causas. Ela pode vir por dores causadas, que vêm nos atingir no passado, o ambiente familiar que nós fomos criados, as circunstâncias da vida que às vezes são negativas, forças espirituais na maldade, doenças físicas, emocionais e atitudes que nós tomamos, nós mesmos tomamos atitudes que podem produzir culpa, e a culpa é a grande fator motriz do sentimento de apatia. A apatia, ela esmaga o nosso espírito. A gente se coloca sob grilhões, numa cadeia que detona o propósito que Deus tem para nossas vidas. A razão para que você está neste mundo. E eu escolhi esse texto aqui, onde nós estamos vendo os 10 patriarcas da nação de Israel, né? Os 10 homens que serão os chefes das tribos de Israel, homens aqui nesse momento, com todos eles com mais de 40 anos de idade, chefes dos seus respectivos clãs, paralisados, sem imóveis, inertes, diante de um grande perigo que poderia ceifar a vida deles e a vida de todos os seus clãs, de toda a família, e destruir a nação de Israel que estava sendo criada. Diante de um grande perigo. E o pai Jacó grita: por que vocês estão a olhar para os outros sem fazer nada? Tem um homem, que é o próprio filho dele, José, né, que está como vice-governador do Egito, que está vendendo trigo. Vão para lá, façam alguma coisa, senão todos nós vamos morrer. Então, reparem, as dificuldades que as pessoas passam, que nós passamos na vida, elas podem, às vezes, ser tão esmagadoras que elas podem causar uma apatia, uma imobilidade.
coisas que desabam sobre nós, que a gente não tem nenhum controle, ou atitudes que nós causamos, as nossas atitudes que causam dor e sofrimento nos outros. Repare, esses 10 patriarcas diferem muito do seu bisavô Abraão, diferem muito da atitude do seu avô Isaque, diferem muito da atitude do seu pai Jacó. Todos enfrentaram a situação de fome. Agora Jacó está enfrentando a situação de fome. Todos ficaram numa situação muito difícil e todos seguiram rigorosamente as orientações de Deus, com todo cuidado, para poderem superar essa tragédia que veio no mundo daquela época sobre a vida deles. E superar e vencer aquela carestia de alimentos que estavam acontecendo. Por quê? Porque seguiram rigorosamente os conselhos de Deus. E por que esses patriarcas hoje, aqui, diante dessa situação, parece que não ouvem mais a voz de Deus? A Bíblia fala muito pouco sobre eles, né? A Bíblia fala de um acontecimento que ocorreu 22 anos antes, quando eles tomaram a decisão movidos por uma atitude de ciúmes, por uma atitude de soberba, de orgulho, e acabaram produzindo no seu coração ódio com relação ao seu irmão José. José era, erradamente, o seu pai Jacó tinha preferência por ele. E aquele sentimento de angústia, de preferência do pai por José, fez esses outros irmãos odiarem José. E um dia, quando José está indo ao encontro deles, vestindo a túnica que o pai confeccionou para eles decidem, de uma maneira muito fria, matar José. Olha o nível que chegaram. E aí eles pegam José, jogam José dentro de um poço. Esses poços que existem na Palestina têm, às vezes, mais de 15 metros de profundidade, é impossível sair de lá, com a intenção de matá-lo. E o que fazem? Vão almoçar de uma maneira fria, calculista, como se nada tivesse acontecido. Quando eles voltam, o irmão mais velho, Rubem, consegue evitar que os irmãos matem José, mas, ao mesmo tempo, pegam José e vendem por 20 moedas de prata para uma caravana de ismaelitas, na condição de escravo. Dizem, a Midrash hebraica diz que eles usaram esse dinheiro para comprar roupas e sapatos. Aí eles matam um animal, pegam o sangue desse animal e jogam na túnica que o pai confeccionou, voltam para o pai e mentem, agravam o crime deles, dizendo que José foi morto por um animal do campo. E tentam consolar o seu pai, mas Jacó recusa-se a ser consolado pela morte de José. E quando Jacó recusa ser consolado, o horror daquela ação que eles cometeram afundou esses homens. Esses homens achavam que se José morresse, eles poderiam levar a vida normalmente e cair nas graças do amor do pai, que a vida voltaria a ter mais facilidade. Só que eles deram partida numa lei espiritual que é inflexível, que é a lei da semeadura. Tudo aquilo que você faz, seja de bom ou de ruim, retorna para você. É como se fosse um bumerangue que você lança, certo? Então, o que acontece? A culpa começa a entrar no coração daqueles homens e a vida deles fica sem rumo. Ficam homens paralisados. O crime que eles cometeram contra o irmão nunca os deixou. Diariamente estava afligindo a alma deles. E tanto é que eles estão nessa situação agora, prestes a morrer de fome, e ao invés de agirem, se colocam numa situação de apatia, de imobilidade. Almas torturadas, que em vão tentam escapar de uma prisão mental que eles mesmos se colocaram. E se a Bíblia fala muito pouco, a partir desse acontecimento, a Bíblia fala muito pouco sobre esses patriarcas,
né? Ela fala alguma coisa sobre a tragédia que se abateu sobre a vida de Judá, que vai ter os 2 filhos vão morrer, sobre a tragédia que vai abater sobre a vida de Rubens, que vai perder o direito de ser o primogênito, enfim. A Bíblia omite esses homens até esse momento, no capítulo 42, quando eles vão ao Egito e vão ter um encontro com José. Não reconhece José, porque José já tinha passado 22 anos, né? José foi escravo, depois ele foi prisioneiro até ser libertado pelo faraó, 22 anos, e José usa um intérprete para falar com eles. José fala em língua egípcia com o intérprete, e o intérprete fala em língua hebraica. E eles não sabem que José está entendendo o que eles estão falando entre eles. Pois bem, a palavra que nós lemos aqui nesse texto, quando Jacó vira para os seus filhos e fala: não é possível que vocês não estão um olhando para o outro, não estão vendo o perigo que está se abatendo sobre nós. A palavra que ele usa ali, quando ele fala por quê, né? A palavra que ele usa no hebraico é lamá titraú. Lamá é porque, titraú vem do verbo hebraico que significa parece que vocês estão com a barriga saciadas. Parece que vocês estão de barriga cheia. Não estão vendo que a fome está chegando. Parece que vocês perderam a noção da realidade da vida. O que aconteceu com vocês? A atitude de vocês mostra uma realidade totalmente oposta à real, à verdadeira que está acontecendo. E isso é típico de uma situação de estado mental de apatia e de imobilidade. Que nós já falamos, tem várias causas. Várias circunstâncias podem causar isso. Pode levar a esse estado extremamente perigoso para nossas almas. E eu queria falar aqui sobre 3 fatores, basicamente, 3 fatos que os patriarcas, a atitude desses patriarcas nos ensinam. O primeiro fato, os patriarcas estão mostrando para mim e para você que não conhecemos o nosso interior. Não conhecemos a nossa natureza carnal. Desconhecemos a capacidade que nós temos de odiar e de fazer o mal. Nós estamos vendo aí toda hora pessoas cometendo maldades e diz que nunca passou pela cabeça delas fazerem esse tipo de coisa. E aí, irmãos, eu, analisando esse período que nós estamos, de quase 2 anos, desde que começou essa pandemia do Covid, eu acho que a pandemia foi um marco na história da humanidade. O ser humano não é mais o mesmo depois disso. Não sei se foi por causa do confinamento, do isolamento social, das milhares de mortes, enfim, algo mudou no ser humano hoje. Os relacionamentos humanos sofreram um desgaste muito alto. Pequenos aborrecimentos que talvez antes da pandemia eram deixados de lado, eles começaram a entrar na alma das pessoas. E não saem, e ficam ali dentro. E vão virando entulhos emocionais que podem explodir a qualquer momento. Porque são emoções que não são tratadas, que podem levar a reações violentas, que podem levar a um estado de apatia que vai refletir na sua saúde física e emocional. Pessoas têm problema de pressão alta, pessoas têm problema de insônia, pessoas têm queda de cabelo, enfim, todo o emocional fica ali comprometido. E isso hoje é agravado pela geração, né, pela geração doente que está se tornando a geração atual por causa das redes sociais. Impressionante, irmãos. A preocupação que as pessoas hoje têm excessiva com as imagens que elas querem mostrar. E a imagem, muitas vezes, não reflete quem elas são. Elas procuram colocar nos Instagrams, nos Faces da vida, uma imagem muitas vezes maquiada, muitas vezes utilizando Photoshop, enfim, ou alguns aplicativos que colocam um corpo maravilhoso, enfim, várias coisas que não correspondem à realidade.
A gente vê médicos sérios, quer dizer, teoricamente sérios, fazendo caras e bocas para poder receber likes. Porque quanto mais likes tiverem, mais aprovação tiverem, mais chance tem de conseguir dinheiro. As pessoas estão preocupadas com isso num nível completamente doentio. Completamente doentio. E quando elas não recebem essa aprovação, esses likes, muitas pessoas entram em estado de depressão. Muitas pessoas já cometem suicídios. Eu, como pastor, de vez em quando trato famílias, lido com famílias que tiveram filhos, adolescentes que cometeram suicídio, irmãos. Almas vazias. E eu fico, claro, todos nós estamos torcendo, né? Que essa vacinação no Brasil seja uma vacinação em massa, que as pessoas estejam imunizadas para que esse mal vá embora do país. Mas eu fico imaginando se em 2022, se vier uma outra coisa aí, uma outra pandemia, ou sei lá o quê, se as pessoas terão estrutura emocional para suportar, devido ao nível de apatia e fragilidade que elas se encontram. Nunca tivemos tantos feminicídios, irmãos. Então, esse primeiro fato que os patriarcas de Israel estão mostrando para nós é que, por não conhecermos a nossa natureza, o nosso verdadeiro eu, que nós deveríamos nos preocupar mais com o nosso homem interior do que com o homem exterior, é que o estado de apatia, de imobilidade pode vir. O segundo fato, os patriarcas mostram para nós como é danoso o sentimento de intolerância. Foi a intolerância que levou Jesus para a cruz do Calvário. Né? A intolerância dos religiosos. A intolerância tem o poder de roubar a nossa paz. E a intolerância é a marca da geração atual nas redes sociais, irmãos. Eu toda hora estou repetindo isso, eu fico horrorizado com a atitude de cristãos, com ódio, como o ódio no coração de pessoas que se dizem cristãs, evangélicas, está cada vez maior. Tem ódio porque alguém tem uma opção política diferente dela. Tem ódio porque a pessoa tem uma religião diferente dela. Tem ódio porque a pessoa tem uma opção sexual diferente do que ela acha certa. Ao invés dela odiar o pecado, ela está odiando o pecador. Nós vimos aí esse pastor batista, Ed René, um homem de Deus, com tantos anos de ministério, porque usou algumas palavras como foi alvo de ódio de tantas pessoas que se dizem cristãs. Isso é um horror, irmãos. É horror, horror, horror. Romanos 12 fala: o quanto depender de vós, tenha paz com todos os homens. Está dizendo que depender de nós, porque às vezes não depende de nós, né? Às vezes nós convivemos com pessoas dentro do nosso lar, no ambiente de trabalho, que são radioativas, que são pessoas que falam palavras que machucam, que procuram conflito. Então, às vezes, a gente se vê nisso, querendo a paz, mas tendo que lidar com essas pessoas, contendas. O que eu digo para vocês é que todos perdem quando são intolerantes. A intolerância traz ressentimentos e faz a pessoa acumular esses sentimentos destrutivos, e a pessoa se torna um acumulador emocional. Não tem aquelas pessoas que são acumuladores de objetos, né? Pega um chaveirinho de 40 anos atrás, pega um gibi e às vezes aparece na televisão, a casa da pessoa virou um lixão de tanta coisa que ela acumulou e não joga fora. Tem pessoas que são assim emocionalmente. Pega o ressentimento, passa uma flanelinha todo dia ali, ó, em vez de liberar o perdão, tirar isso do coração. Não, meu pai falou isso comigo, minha mãe falou isso comigo, aquela pessoa disse, o pastor me olhou dessa forma. A pessoa vai guardando esses sentimentos, cara, e isso vai gerando dor terrível, uma cadeia. Às vezes são lembranças de feridas que nós sofremos na nossa infância, na nossa adolescência. Meu pai fez isso, minha mãe fez isso, alguém fez isso. Enfim, são muitas as coisas que a gente precisa ter a capacidade de liberar perdão, como é que eu posso dizer, de
soltar essas amarras, senão nós vamos ficar num estado horrível emocional, onde a apatia e a imobilidade podem vir. E o terceiro fato que esses patriarcas nos ensinam, o primeiro, não conhecemos nossa verdadeira natureza. Segundo, praticamos a intolerância. E o terceiro, eles perderam a comunhão com Deus. E quando a gente perde a comunhão com Deus, irmãos, a vida desanda. Deus não quer que você tenha uma vida desgraçada, de sofrimento, não. Ele veio na pessoa de Jesus Cristo para que a gente tivesse vida abundante. Deus é inesgotável em nos abençoar. Mas Jesus já tinha dito, você não pega um remendo novo e coloca numa roupa velha, porque senão a roupa velha rasga. Você coloca um remendo novo numa roupa nova, para que ambos se conservem. Repete a mesma coisa no exemplo do vinho novo com odre novo, que tem que se botar em odres velhos, eles se rompem. O que Jesus está querendo dizer com isso? Que ele veio para trazer vida abundante, rios de água viva. Ele derramou o Espírito Santo sobre nós, que é a fonte inesgotável de alegria e de poder. Mas, se o nosso velho homem, com todas essas manias horrorosas que eu estou citando até aqui, domina a nossa vida, a nossa agenda de vida, irmãos, Deus olha para nós e fala, meu filho, eu não posso fazer nada. Eu não posso fazer nada. Por isso que a Bíblia, ela fala para nós nos despojarmos do velho homem. Colossenses capítulo 2 fala, revesti-vos, coloque as vestes de ternos afetos de misericórdia, de bondade, de longanimidade, porque o amor é o vínculo da perfeição. A gente precisa praticar isso, irmão. É uma decisão nossa. É algo que é nosso. Senão as culpas e essas feridas vão crescendo, vão crescendo, vão crescendo. E às vezes as coisas ruins da vida, quando vêm sobre nós, a gente está completamente sem estrutura. Às vezes a gente comete uma fatalidade sem querer, aquele exemplo daquele jogador do Flamengo que está no início da sua carreira, o Ramon, que aqui atropelou um ciclista no Rio, esse ciclista veio a falecer. E foi um acidente, ele não teve a intenção de matar o rapaz, não, pelo contrário, prestou apoio. Esse jogador vai precisar de um apoio emocional muito grande, porque eu conheci uma senhora que atropelou um homem que estava atravessando uma pista de alta velocidade completamente embriagado. Ela tentou frear, mas não conseguiu. Esse homem veio a morrer. Essa mulher se encheu de tanta culpa, de algo que ela não tinha culpa, mas ela se encheu de tanta culpa, que isso afetou a sua saúde de tal forma que ela entrou num processo de esclerose múltipla. Isso mostra o que o poder da mente faz. Essa apatia que os patriarcas têm é a depressão, que é o mal atual que nós estamos convivendo. Outra coisa também que pode afastar a nossa comunhão com Deus é o nosso nível de maldade, irmãos. Quando nós somos maldosos, nós perdemos a competência pela paz. Quando a gente saboreia os fracassos dos outros, vídeos esses programas de reality shows, Fazenda, Big Brother, as pessoas se deliciam com a contenda, com a briga, e apoiam, eu não vejo esses programas, acho horrorosos, né? Mas apoiam aquelas pessoas que têm a personalidade mais difícil, que são os mais malzinhos, né? Recebem apoio, porque as pessoas gostam disso, irmãos, isso é impossível um Espírito Santo trabalhar numa mente dessa forma. Então, feita essa análise toda, agora já caminhando para o fim da nossa mensagem, eu gostaria de dar uma chave para sairmos do cativeiro. E a chave, irmãos, é um estado mental de arrependimento e de liberação de perdão diários. Olha lá, Gênesis capítulo 42, 41, quando José confronta eles, os patriarcas, olha o que eles dizem. No verso 21 e 22.
no capítulo 42 de Gênesis. Fala assim: eles se prontificaram a fazer isso, quer dizer, deixar um dos irmãos lá com ele e buscar Benjamim. E disseram uns aos outros: certamente estamos sendo punidos pelo que fizemos ao nosso irmão. Vimos como ele estava angustiado quando nos implorava por sua vida, mas não lhe demos ouvidos. Por isso nos sobreveio esta angústia. Verdade, verdade. Rúben, porém, respondeu: eu não lhe disse que não maltratasse o menino, mas vocês não quiseram me ouvir. Agora teremos que prestar contas do seu sangue. Pura verdade, irmão. Gálatas fala de Deus não se zomba, aquilo que o homem semear e vai colher. Mas aqui, quando os patriarcas começam a ter essa consciência, quando a ficha cai, que nem o filho pródigo, né, que transformou a sua vida num chiqueiro e fala: pequei contra o meu pai, pequei contra os céus. Quando há essa consciência e esse estado de alma vai produzir um estado de arrependimento, aí começa a cura. A reconciliação começa aí. Os rabinos dizem que Deus, antes de criar o universo, criou a techuvá. Techuvá. A techuvá é a capacidade que Deus deu para cada ser humano de superar os seus próprios crimes e fraquezas por arrependimento e por liberação de perdão. Perdoar o mal que fizeram e que nos fazem diariamente. Se não houvesse a techuvá, o mundo, segundo os rabinos, já teria sido destruído. E a Bíblia confirma isso quando ela diz que Jesus Cristo, o sangue de Jesus Cristo, foi derramado antes da criação do universo, antes da criação do mundo. Jesus derramou o seu sangue para garantir a vida, porque quando o pecado entrou no mundo, a vida teria sido destruída. Uma vida sem techuvá é uma vida de prisão. O arrependimento é um poder espiritual que garante a nossa existência, que garante a nossa libertação. É mais importante que qualquer lei física do universo. Até a lei da gravidade, que se não houvesse, nós seríamos esmagados pela atmosfera da Terra. A techuvá é mais importante, porque ela garante, ela investe na nossa vida eterna. Nós buscamos ter cada vez mais fé em Deus, né? Para que Deus nos ajude nas nossas dificuldades. Mas Deus também quer ter fé em mim e em você. Ele está em aliança. O sangue de Jesus foi derramado porque nós estamos em aliança até o final dos tempos. Jesus veio para que nós fôssemos livres. Estamos debaixo da aliança. A vida de Abraão, a vida de Isaac, a vida de Jacó eram vidas de homens que buscaram a Deus e agiram. Mostraram que encararam os problemas da vida, que todos nós vamos passar por angústias, todos nós vamos passar por tristezas e decepções. Mas a vida não acaba por causa dos problemas. A vida não acaba porque seu marido te abandonou. A vida não acaba porque aconteceu uma tragédia no seu lar. Quando você busca Deus e tem uma agenda de arrependimento, de liberação, de perdão, a maturidade entra em você e você vai lidar com problemas e enfrentá-los com a orientação que Deus nos dá. O grande problema, irmãos, é quando as pessoas buscam tanto dinheiro e o poder. Estamos aí vendo tantos pastores evangélicos que entram na política. Um horror, um horror. Dizem que vão defender o reino. Eu sei que reino é esse que eles vão defender? Não é o reino de Deus. Isso eu te garanto. Mas isso é outro assunto. O que eu quero dizer para você, quando as pessoas elas buscam tanto dinheiro e conforto material, isso é tão diabólico, porque torna as pessoas independentes de Deus, achando que a sua situação econômica pode livrá-lo dos problemas da vida. E vira um alvo fácil para a nossa natureza caída. Temos que mudar, irmãos. Temos que mudar. Despojar o velho homem. Isso é para hoje, não é para amanhã. Não existe amanhã. Né? Vocês viram a tragédia que foi a morte dessa Marília Mendonça, uma cantora no auge da sua carreira. Acabou. Morreu. Então é agora. É agir agora. É despojar
porque a gente não sabe se estará vivo amanhã, né? Se teremos essas oportunidades. Sair da inércia, sair desse imobilismo, sair dessa apatia, isto é agradar a Deus. Deus não gosta disso. Então faça algo, irmãos. Cultive relações que sejam relações que façam você crescer. Evite as relações tóxicas, radioativas, que às vezes estão dentro do nosso próprio lar. Uma gota de arsênico num copo d'água, uma gotinha minúscula, te mata. Você pode botar toneladas de água, se tiver uma gotinha de arsênico ali, vai envenenar muita gente. Sentimentos de rancor, de ciúme, de falta de perdão, de fofoca, de prazer pelo fracasso dos outros, te envenenam, irmãos. Te envenenam. Jacó está gritando com aqueles homens de 40 anos, façam alguma coisa. Apesar de terem mais de 40, eram meninos apáticos, não eram homens, na expressão da palavra em termos de maturidade. Ah, não, é o diabo que fez isso comigo. O diabo fala, não fiz nada com você não, é você mesmo que está fazendo. Ah, Deus, vem me tornar uma pessoa, me ajude a liberar perdão, me ajude a ser uma pessoa mais tolerante. Não, Deus vai falar, meu filho, eu já derramei meu espírito sobre você. Cabe a você fazer a sua parte. Caim, o pecado jaz à porta. Cabe a você dominá-lo. Isso é uma responsabilidade nossa. É que nem Moisés orando quando os exércitos do Egito estão chegando, ele orando, Senhor, Senhor, Deus fala, Moisés, para de orar. Avante, marche, vá embora. Leve o povo, manda o povo marchar. Então, irmãos, nós vamos cometer erros? Vamos. Nós vamos machucar pessoas? Vamos. Nós somos pessoas que estão em construção. Vão nos ferir, vão nos machucar? Vamos. Mas não guarde rancor, não guarde esses sentimentos, porque eles vão deformar você. E vão deformar trazendo apatia e imobilidade. Nós precisamos ter techuvá todo dia, liberar arrependimento e perdão. 2 Coríntios 5,17 fala essa verdade para nós aqui. Portanto, se alguém está em Cristo, é nova criação. As coisas antigas já passaram, eis que surgiram coisas novas. Tá aí, irmãos. Depende só de mim e de você. Vamos viver. O ano novo está chegando aí, um novo ano. Vamos começar hoje, agora, a liberar arrependimento, perdão, para que a apatia e imobilidade não destruam o nosso futuro. Amém? Deus abençoe você ricamente.